Olá, está começando mais um Saber Direito Profissão. Durante essa semana, o curso foi sobre direito penal e os crimes dolosos contra a vida. O professor Vinícius Reis esteve conosco aqui e hoje é nosso convidado do programa para falar um pouco mais da carreira. Ele que é defensor público, professor de direito penal e processo penal em cursos preparatórios para concurso e também pós-graduado em direito constitucional. Professor, seja muito bem-vindo aqui ao nosso bate-papo. Mariana, é um prazer imenso mais uma vez estar aqui na TV Justiça. Eu amo estar aqui. Muito bom. A gente fica muito feliz com isso. Professor, a gente já estava conversando aqui nos bastidores e a primeira pergunta é, claro, como é que o direito surgiu na sua vida? Desde pequeno já sabia que queria isso? Não sabia que queria isso desde pequeno, mas eu sinto que já existia uma vocação desde pequeno, embora não soubesse exatamente o que eu queria. Mas eu sempre gostei muito de história, sempre gostei muito de geografia, sempre gostei muito de ler e escrever, redação, eu era muito bom na escola. E isso foi me levando, aos poucos, para ter um interesse por alguma carreira de humanas. E aí o direito surgiu na minha vida, eu fiz o vestibular, eu não estava ainda muito certo do que eu queria. Mas foi a primeira opção. Mas foi a opção que eu considerei a melhor, que tinha mais perspectiva para o futuro, que tinha a ver comigo. Escolhi, não me arrependi. Se tivesse que voltar no tempo e escolher novamente uma profissão, iria para a carreira jurídica. É bom demais. Que bom. Professor, como eu disse aqui, você é defensor público. Essa questão do concurso, principalmente aqui em Brasília, está muito arraigada em todos os estudantes de direito. Com você também foi assim? Sim, foi. Eu, durante a graduação, eu já pensava seriamente em fazer concurso. Não tinha essa definição exata, mas era uma tendência muito forte. Muitos professores que eu tinha eram professores concursados, tinham cargos públicos, e isso me inspirou, de certa forma, também a, já no final da faculdade, direcionar os meus estudos para isso. Então, não era a priori a Defensoria Pública o foco, eu tinha também outras carreiras que eu via como possibilidade, magistratura, Ministério Público, mas o concurso da Defensoria Pública do Distrito Federal, quando ele foi lançado, ele tinha tudo a ver com aquilo que eu estava estudando. E a Defensoria sempre foi uma instituição que eu simpatizei muito durante toda a minha graduação e fiz o concurso, deu tudo certo, hoje sou defensor público e para mim é a melhor coisa. E essa área penal também sempre te chamou a atenção, professor? Olha, eu te digo, eu fui gostar da área penal trabalhando numa área que não era a área penal. Vou te explicar o que aconteceu. Eu, logo no início da graduação, eu me graduei na UERJ, no Rio de Janeiro. Logo no início, eu comecei a fazer um estágio na Defensoria Pública, na vara de Fazenda Pública, no núcleo de Fazenda Pública da Defensoria, que não tem relação direta com o direito penal. É direito administrativo, são ações contra o Estado que a Defensoria Pública entrava. Então, eu comecei a fazer esse estágio, que era inclusive um estágio não remunerado, eu não ganhava nada para fazer, eu ia lá só para aprender. Então, essa era a ideia. Ficava no atendimento, ainda não sabia muita coisa, passava informação errada para as pessoas às vezes, confirmava com o defensor e não era bem aquilo, mas foi assim que eu fui aprendendo. E o que aconteceu? Lá nesse núcleo de Fazenda Pública, que funcionava no Fórum Central do Rio de Janeiro, lá em frente à Praça 15, eu terminava o estágio por volta de 5h30, 6 horas da tarde, e no corredor, ao lado, tinham 4 tribunais do júri da comarca da capital, no Rio de Janeiro. E sempre que terminava o estágio na Defensoria, o que eu ia fazer? Assistir júri no corredor ao lado. Que é super interessante, exatamente. Né? E fui me envolvendo com aquilo porque cada júri que eu assistia era como se fosse um filme que eu estivesse assistindo, com a diferença de que ali sempre era uma história real. E com isso eu fui me apaixonando pelo júri, eu fui vendo aquilo como algo que eu queria fazer no futuro. Então foi algo inusitado, porque trabalhando a princípio numa área que não era a área penal, eu acabei encontrando a área penal e daí segui adiante. Bacana. Conta um pouquinho para os alunos que estão assistindo, para quem ainda não sabe muito bem, como é que é o dia a dia de um defensor, professor? O dia a dia de um defensor é um dia a dia puxado, Mariana. É um dia a dia complicado. Primeiro porque você não está limitado a um horário de trabalho dentro da defensoria. Na verdade, você acaba respirando defensoria pública mesmo quando você está fora do seu horário de trabalho. Como um policial, né? Está na rua, vê alguma coisa acontecendo, também vai atuar. Por causa da grande quantidade de processos que acaba obrigando o defensor, muitas vezes, a levar processos para casa.
Então, o que acontece? Como na Defensoria Pública a quantidade de atendimentos é muito grande, a gente atende muitas pessoas, nem sempre a gente consegue se concentrar em determinados casos mais complexos. Essa concentração a gente só vai alcançar em casa, num momento mais isolado. Então, você não se limita àquele seu ambiente de trabalho ali dentro da Defensoria Pública. Você vai para casa, mexe com o processo. No meu caso, pessoalmente, eu atuo no Tribunal do Júri, então eu levo o processo para casa para estudar. Os processos do júri, muitas vezes, fins de semana, eu gasto estudando os processos do júri, quando tem júri segunda-feira, terça-feira. Então, realmente é um dia a dia muito cheio de coisas para fazer, né, relacionadas ao trabalho, mas, ao mesmo tempo, muito gratificante, porque na Defensoria Pública temos um trabalho que efetivamente permite ver o resultado concreto na vida das pessoas. Então, uma ação sua como defensor, ela gera um benefício direto na vida das pessoas e você vê isso. Então, isso é o que há de mais gratificante no dia a dia do defensor público. Lidar com o público, ver que você tomou uma atitude e, em razão dessa atitude tomada, a pessoa teve uma melhora na sua vida. Isso é muito gratificante. Tem algum caso que te marcou, professor? Tem um caso que me marcou. Eu fiz um júri de uma acusada que sofria violência doméstica durante muitos anos e, em determinado momento, ela, numa briga que ela teve com o companheiro, que já não eram mais propriamente companheiros, ela, tendo sido agredida, foi o que a gente conseguiu provar nos autos, ela, munida de uma faca, ela desferiu 5 facadas nesse ex-companheiro dela e matou esse ex-companheiro. E o Ministério Público a acusou de homicídio duplamente qualificado, pediu essas qualificadoras em plenário, se ela fosse condenada, seria condenada a uma pena de, no mínimo, uns 16 anos de prisão, de reclusão, mesmo tendo sido vítima de violência doméstica durante a vida inteira, mas nós conseguimos a absolvição dessa mulher e ela ficou muito emocionada no plenário. Foi um caso que me marcou muito, em razão de eu ter visto na acusação contra ela uma injustiça muito grande. Foi quase uma legítima defesa? Foi uma legítima defesa. Nós conseguimos a tese da legítima defesa, conseguimos convencer os jurados e ela foi absolvida por legítima defesa, mas foi algo que me marcou exatamente porque foi uma injustiça muito grande a acusação que foi feita contra ela. E eu me sentia no dever, como defensor público, de reverter aquela injustiça. Eu precisava argumentar, precisava convencer de que aquela mulher era inocente. E os jurados reconheceram isso. Esse foi um caso que me marcou. Já fiz mais de 200 júris desde que eu entrei na defensoria, mas esse caso especialmente é um caso que me marcou muito. E sempre os casos que vão parar no Tribunal do Júri, até para o pessoal de casa entender, professor, são casos extremamente polêmicos, que na maioria das vezes tem também um clamor social muito grande. Sim, com certeza. Né? Isso pesa também. Pesa muito pelo seguinte, Mariana. O Tribunal do Júri ele é formado por 7 jurados que vêm da sociedade. Então, as pessoas vêm com os seus costumes, com seus valores morais, com seu histórico de vida, e tudo aquilo é levado para uma decisão de absolver ou de condenar. Então, cada detalhe ali no plenário do júri é importante. A forma como o réu veio vestido, se ele tem tatuagem ou se ele não tem, se ele tem religião ou se ele não tem, porque as pessoas que estão ali julgando estão avaliando isso. E são pessoas comuns, de acordo com as crenças delas, né? Às vezes conservadoras, às vezes liberais, a depender do que seja. Você muitas vezes não consegue enxergar no rosto da pessoa quem ela é, né? A gente muitas vezes fica pensando, não, essa pessoa aí de óculos mais séria deve ser mais conservadora, e às vezes não é. Às vezes é uma pessoa mais liberal que está ali e você não consegue enxergar aquilo no rosto daquela pessoa. Então tem todo aquele enigma e durante o julgamento em plenário, qualquer situação, qualquer detalhe pode ser determinante. Qualquer frase a mais ou a menos que se diga pode ser determinante para uma pessoa pegar 20 anos de prisão e ela ser absolvida. É uma responsabilidade muito grande. Professor, antes de iniciar essa carreira, você trabalhou também em escritórios, teve essa outra vida ou não? Sempre foi concurseiro e já ingressou na defensoria? Sempre fui concurseiro, mas antes de ser defensor público, trabalhei em outras áreas. No final da graduação, eu era estagiário no escritório de advocacia. Aliás, um abraço para o professor Nilo Batista, que foi meu chefe nesse escritório, o grande autor de direito penal. Depois, saí do escritório exatamente para estudar, para fazer concurso público. Fui advogado do escritório modelo da UERJ durante um período. Fui advogado
do escritório modelo da IBMEC no Rio de Janeiro, doutora Maria Inês, defensora pública lá no Rio de Janeiro também. Um beijo para ela, há muito tempo que eu não a vejo, mas tenho muita gratidão pela oportunidade que ela me deu. Depois, passei no concurso para advogado do BNDES, fui advogado lá há quase 2 anos, e então, depois fui nomeado como defensor público aqui no Distrito Federal, em razão de ter passado no concurso em Brasília também. E aí, dentro da defensoria, me encontrei, não quis mais fazer prova. Hoje em dia, estudo para dar aula, estudo para a vida, mas não estudo mais para concurso. Mas sempre fui concurseiro. Bacana. Professor, ainda nessa área acadêmica, você me falou que é pós-graduado em Direito Constitucional. Por que não uma pós no Direito Penal? Eu te digo, a minha intenção, a princípio, era até fazer uma pós em Direito Penal. Só que, na verdade, na época em que eu procurei, em Brasília, eu não achei alguma pós que eu considerasse satisfatória em Direito Penal. Então, eu achei essa pós em Constitucional, na instituição reconhecida, e pensei, não, seria até bom eu, como especialista em Direito Penal, ter uma pós em Direito Constitucional, porque o Direito Constitucional é a base de tudo e tem muita relação com o Direito Penal. Então, toda a parte de controle de constitucionalidade, direitos e garantias fundamentais, que o direito constitucional aprofunda, isso tem relação direta com o que a gente vê no direito penal. Então, até como uma forma de complementar o conhecimento do direito penal, eu fui pelo direito constitucional para fazer a minha pós-graduação, e foi muito bom. Hoje em dia você usa também esse conhecimento no seu dia a dia como defensor? Com certeza, com certeza. A parte de controle de constitucionalidade, direitos e garantias fundamentais, tudo isso é essencial para o dia a dia do defensor público, principalmente o defensor que atua na área penal. Vai usar isso o tempo todo. Professor, a gente faz então uma rápida pausa, vamos a um intervalo, daqui a pouco tem mais bate-papo aqui no Saber Direito Profissão. Estamos de volta, aqui comigo o professor Vinícius Reis, e neste segundo bloco a gente fala sobre o mercado de trabalho para os profissionais especializados no direito penal e em quais áreas eles podem atuar. Vamos conferir. Carreira em direito penal. Neste ramo do direito, o profissional tem que resolver demandas que surgem quando pessoas ou organizações violam as leis. A especialização é voltada para graduados em direito. Dentre os temas da área estão criminologia, direito processual penal, sistema penitenciário e muitos outros. Neste universo, o profissional pode atuar como advogado criminalista, delegado ou defensor público, por exemplo. O salário para quem começa na carreira é em média de R$ 2.500, mas pode chegar a mais de R$ 20.000 nas carreiras de defensor público ou juiz substituto, cargos com ingresso por concurso público. Professor, ainda nesse gancho aí do mercado de trabalho, como é que você avalia hoje o recém-formado? Quais são as possibilidades? Mariana, o recém-formado tem muitas possibilidades, desde que ele seja uma pessoa engajada nos estudos. Então, as oportunidades surgem exatamente para aquele que se dedica aos estudos e que quer prosperar, que quer vencer. Então, eu vejo que o recém-formado, primeira obrigação que todo bacharel em Direito tem e sente que deve ter, passar no exame da OAB. Essa é a primeira obrigação. E indo para o ramo da advocacia, aquele que é engajado, que estuda e que também se preocupa em formar relações sociais, esse indivíduo tende a ir muito bem na advocacia privada, que é maravilhosa. E outra, para quem busca ascensão financeira, é o melhor caminho, no sentido de que não tem limite para a advocacia, né? Diferentemente do serviço público, em que você tem uma boa vida, mas não fica rico. Mas na advocacia, isso é possível para aqueles que têm essa aspiração. Então, é um caminho muito bom. Agora, fazer concurso público também é muito bom. Foi a opção que eu tracei para a minha vida, que eu achei que em termos financeiros já seria suficiente, já seria aquilo que eu almejava. Um emprego estável, de não ter maiores preocupações com demissão, o serviço público oferece isso. E, acima de tudo, dentro da Defensoria Pública, a possibilidade de lidar diretamente com o público mais carente, com a população que realmente precisa de profissionais para alcançarem os seus direitos, né? Para alcançarem a sua dignidade. Então, as opções são as mais variadas possíveis. E o recém-formado ele tem aí um leque de opções, ele tem
possibilidade de estudar para concurso, ele tem possibilidade de ir para a advocacia privada. Agora, uma escolha ele não tem, que é entre estudar e não estudar. Ele tem sempre que estudar, porque é estudando que ele vai conseguir aquilo que ele quer. Você comentava, professor, que a escolha do direito penal teve muita influência de um professor seu. Teve, com certeza. Eu fui aluno do professor Juarez Tavares, que para mim é o melhor professor que eu já tive na vida, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Professor, grande abraço se estiver me assistindo. Se não tiver, um grande abraço também. Foi um professor que me inspirou muito desde o segundo semestre da faculdade a gostar do direito penal. Tive outros grandes professores na graduação também que me incentivaram muito, que me inspiraram a gostar do direito penal. E essa é uma coisa interessante, porque eu vejo, voltando ao passado, o quanto um bom professor te inspira a seguir aquela área, o quanto você consegue se espelhar naquela pessoa que tem capacitação. Então, isso para mim foi algo essencial. E, sem dúvida, o professor Juarez, na área penal, me inspirou demais. E falando em professor, hoje você é professor. Sim. Esse interesse pela área Sim. acadêmica surgiu quando na sua vida? Ó, eu te digo, eu falei para você que eu gostava muito de tribunal do júri na época da faculdade. Sempre que eu saía da defensoria, eu ia assistir. E o que aconteceu? Assistindo ao tribunal do júri, eu comecei a pensar comigo, será que tem algum curso que ensina essas pessoas a falarem, a argumentarem? Porque eu via tanta precisão ali entre a acusação e a defesa, usando de argumentação e convencimento com jurados, que eu fiquei pensando se existia algum lugar que ensinava a fazer aquilo. E Interpretação, né? E achei isso lá no Rio de Janeiro, o curso da professora Rogéria Guida lá no Rio de Janeiro. Fui aluno lá durante 8 anos no clube de oratória, frequentando todos os dias. Comecei a frequentar com 19 anos de idade e foi maravilhoso demais esse período. Comecei a aprender como argumentar sob pressão, como falar de improviso, tudo isso era importante. E isso, Mariana, foi me levando ao interesse maior pela área acadêmica. Quando eu assistia a aula na graduação, eu assistia a aula não só prestando atenção no conteúdo, mas eu ficava vendo o que os bons professores faziam, de que forma eles falavam, como eles gesticulavam, como eles usavam o quadro, tudo isso eu comecei a observar ainda muito novo. Então, quando eu me graduei, já me graduei também com interesse na área docente. Eu fui fazer concurso público, sim, mas, na verdade, o meu primeiro emprego depois de graduado foi como professor e não como advogado. Então, isso foi algo que entrou na minha vida naturalmente, né? Claro, eu procurei também, mas conforme essa procura, o interesse pela área acadêmica foi aumentando e hoje eu sou professor de direito penal, de processo penal e também da legislação penal especial. E é algo que eu digo para você, não consigo viver sem isso, não consigo viver sem isso. A sala de aula, então... A sala de aula é algo que me inspira. Naquele momento ali, eu me sinto realizado. Você dá aula para cursos preparatórios para concurso. Isso. Existe a diferença, professor, entre esse aluno e aquele aluno que está ali começando? Eu imagino que seja assim, um desenho de uma aula bem diferente, né? Existe. Eu te digo o seguinte, no curso preparatório para concurso, o enfoque ali não é tanto o debate, não é tanto estimular a crítica, como numa graduação um professor tem a liberdade maior para fazer. Então, se numa graduação o professor pode promover um debate sobre determinado tema para saber a opinião de cada um e tal, isso não cabe muito quando se trata de curso preparatório. Não estou dizendo que no curso preparatório o conteúdo crítico seja inexistente. Claro que muitas coisas são importantes, os alunos fazem provas discursivas em que o conteúdo crítico pode ser também relevante para tirar uma boa nota, isso também tem que ser debatido. Mas tem essa diferença. E o professor de curso preparatório, ele precisa de uma objetividade maior, porque as pessoas que estão ali têm menos tempo a perder do que aquele aluno da graduação. Não estou falando que o aluno da graduação está ali à toa, mas esse aluno da graduação, ele ainda tem aquele pensamento de que ele tem ali 5 anos para que a coisa aconteça. Enquanto quem está ali no curso preparatório por 2, 3 meses quer que a coisa aconteça de imediato. E o professor de concurso público tem que ter essa mentalidade, que a mensagem tem que ser passada de forma clara e objetiva e rápida, porque senão o aluno não vai gostar. Então tem muito essa diferença entre um tipo de aula para graduação e a aula para concurso público. Um aluno aplicado hoje, professor, quanto tempo em média ele leva para passar em um concurso?
Difícil, essa é uma pergunta difícil de responder, Mariana. Eu te digo o seguinte, se um aluno foi aplicado durante os 5 anos da graduação em Direito, ele tem condições de passar em concurso ainda durante a graduação. Eu tenho colegas que passaram em concursos de nível superior ainda quando estavam fazendo a graduação. E isso é perfeitamente possível se a pessoa é engajada desde o início da graduação, desde o início da faculdade, claro. Agora, ela saindo da faculdade, a questão não é tanto o tempo, eu te digo, porque uma pessoa pode durar 5 anos estudando até passar, o outro pode passar em 1 ano no mesmo concurso. Mas o histórico de vida daquela pessoa, se ela desde criança era uma pessoa que estudava, se ela estudou durante a graduação, quantas horas por dia ela dedica aos seus estudos, o seu estado psicológico na hora de estudar, se ela é uma pessoa que consegue se concentrar ou se qualquer problema da vida abala, que ela já fica para baixo, não consegue, perde a concentração. Vários fatores fazem com que uma pessoa possa passar em 1 ano, outra pessoa passe em 5 anos. Mas uma coisa que eu tenho visto como professor é quem não desiste, passa, independente do tempo. Cada um no seu tempo, mas quem não desiste, um dia alcança o seu sonho. Agora, você falou uma coisa importante, professor, a bagagem que esse aluno tem. Hoje em dia, né, no nível de educação superior que a gente tem uma oferta muito grande, né, de vários cursos. Esse aluno está saindo pronto ou quando entra em um cursinho preparatório você vê que foi... Esse aluno não está saindo pronto. Não está saindo pronto, Mariana. Tanto é assim que quando a gente observa os índices de aprovação na OAB, são índices muito baixos, o que revela que a graduação não está formando alunos suficientemente preparados para o exercício da advocacia. Então, isso revela, sim, uma falha na estrutura da graduação no Brasil, um excesso de faculdade de direito, o que dificulta a fiscalização da qualidade dessas graduações. Então, esse aluno não tem saído preparado. Talvez uma limitação, algumas medidas têm sido tomadas até pelo MEC para limitar o número de autorizações de cursos de direito no Brasil. São muitos, são inúmeros e acaba que não há uma fiscalização da qualidade e também muita quantidade não gera qualidade. A verdade é essa. Então, o percentual de alunos realmente preparados para, com competência, com dignidade, exercerem a carreira é um percentual pequeno diante daquele número de pessoas que se graduam em direito. A área acadêmica, professor, também é uma saída, uma opção para quem às vezes não se vê advogando, não se vê concurseiro, mas se vê, por exemplo, um professor, Sim, né, um mestre, sim, um doutor. Sim, com certeza. A área acadêmica é maravilhosa. Quem opta por ela tem que estudar muito mais até, porque se ele é um transmissor do conhecimento, então ele tem que ser alguém que tem conhecimento para transmitir. Então, a área acadêmica é uma excelente via para aquele que quer se aprofundar mais em alguma área do direito. É também um ramo maravilhoso para se trabalhar. Agora, falando em questão, a gente não tem como dizer que no Brasil o salário de um professor vai se equiparar a um salário de um advogado. Mas é uma profissão que vale a pena, professor? Eu te digo, o professor pode ganhar melhor do que um advogado. Dependendo da situação. Dependendo da situação, tá? Então, assim, se um professor de direito universitário, ele pode ter um salário melhor, significativamente melhor do que um advogado em início de carreira ou até no meio de carreira, por exemplo. Então, isso é muito relativo, né? Você vai ter, por exemplo, remunerações diferentes para um professor de faculdade, para um professor de curso preparatório, um professor que dá aula online, um professor que dá aula presencial. Então, a carreira de professor dentro da graduação em Direito não é ruim financeiramente, não. Quem opta pela área acadêmica tem sim, se a aspiração for financeira, tem muita chance de prosperar e de ter um bom salário, uma boa remuneração em razão da sua profissão. Eu te pergunto porque os alunos que, a maioria, né, que entra no curso de Direito, às vezes nem sabe o que seguir, mas fala, poxa, o Direito me dá possibilidade, vou passar no concurso, vou ter estabilidade. Isso. Você vê isso na sala de aula também? Vejo, com certeza. Vejo que muitos alunos já entram com essa ideia de fazer concurso. Então, o concurso público hoje, pela estabilidade, por tudo que a gente mencionou, bons salários, o aluno entra muitas vezes já voltado para isso, fazer concurso público. Então, é um ótimo caminho para se seguir, né? Fazer concurso. Agora, a advocacia também é um caminho excelente. A docência, ser professor na universidade, em curso preparatório. Eu conheço, por exemplo,
amigos, colegas que se formaram e foram dar aula em cursinho preparatório e hoje vivem como professor de curso preparatório. Vivem disso e vivem bem. Então, vale muito a pena também. Com certeza. Professor, e título acadêmico essa área do direito é importante? Um mestrado, um doutorado? É importante. É o seguinte, eu vejo da seguinte forma. É importante para aprofundar conhecimento, é importante para se relacionar com pessoas que têm conhecimento, isso também, você se inspirar em grandes mestres, então a área acadêmica nesse sentido de buscar um mestrado, buscar um doutorado. Quem tem o intuito de lecionar em graduação, hoje em dia, dificilmente você consegue uma vaga como professor na graduação sem o mestrado. Então, o que era mais fácil no passado, a pessoa conseguia ser professor de uma graduação sem precisar ter um mestrado. Mas hoje em dia, já são tantas pessoas buscando o mestrado que as graduações já estão querendo professores com mestrado. Isso tem impacto, inclusive, na avaliação que o MEC faz das universidades. Quantos professores com mestrado e doutorado lecionam ali? Então, tem essa importância, notadamente para quem busca a área acadêmica. Na advocacia é importante aprofundar o conhecimento em determinada área para uma atuação melhor do advogado. Para quem busca o concurso público, muitas vezes, olha que interessante, dentro do concurso público, mestrado, doutorado conta como título, além de toda a carga de conhecimento que a pessoa tem, ela ainda sobe posições dentro do concurso em razão de um mestrado, em razão de um doutorado. Com essa dica, então, a gente encerra o programa. Eu agradeço a sua participação. Muito obrigada pelas suas dicas e pelo seu conhecimento aqui. Obrigado, eu que agradeço. Para mim é sempre um prazer estar aqui. Muito obrigado. A gente fica por aqui então, mas você pode continuar com a gente na internet. É só acessar tvjustiça.jus.br. Já perguntas e sugestões? Mande um e-mail, saberdireito@stf.jus.br. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau!